Retomando então, meus amigos, o nosso estudo de hoje, nós estamos no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte e nós vamos entrar aqui no capítulo 7, Vida Social dos Desencarnados, tendo também no capítulo número 8, Matrimônio e Divórcio. Bom dia, Chaconati. Antes, porém, meus amigos, nós vimos no nosso encontro passado, no capítulo 6, dois temas interessantes, a apresentação dos desencarnados, com relação às suas vestimentas, acessórios, adereços e tudo mais, de acordo com a realidade que eles trazem em suas consciências, e vimos também aqui no capítulo número 6, Justiça na Espiritualidade. A Cindizinha mandou para mim um texto muito bacana, aqui do livro Sob as Mãos da Misericórdia, de André Luiz Ruiz, psicografia de André Luiz Ruiz, do Espírito Lúcius, um trecho bem bacana aqui, que vai ilustrar muito bem aquilo que nós vimos nesse trecho. Eu vou fazer a leitura do capítulo 6 inteiro, porque é apenas uma página, então é rapidinho para a gente poder contextualizar, depois eu trago esse trecho para poder ilustrar para nós. Então foi perguntado ao André Luiz, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? Naturalmente que a gente lembra que o que André Luiz apresenta para nós em cada um desses capítulos é uma visão bastante superficial e bastante resumida de cada uma dessas questões apresentadas, porque a gente sabe que é tudo muito mais complexo, muito mais profundo, com elementos, nuances que nós sequer imaginamos existir. Mas tendo essa visão geral, compreendendo ali que o mundo espiritual tem ali a sua estrutura, tem a sua dinâmica, tem a sua forma de se apresentar para poder fazer com que nós sejamos conduzidos nesse processo evolutivo, então para nós já é um passo significativo, já é uma conquista valiosa para todos nós. Então lembremos sempre, aquilo que é dito, foi outros livros, nós vamos achar outras situações, nós vamos achar outras experiências que não constam aqui e nem vão constar naturalmente porque não é o propósito dessa obra que fala sobre a evolução em dois mundos. Então nós vimos na primeira parte do livro a evolução aqui no mundo material, mostrando a evolução do princípio inteligente desde o início da sua jornada evolutiva, os responsáveis pela condução dessa evolução. Vimos ali também a evolução do próprio processo biológico. E agora, nessa segunda parte, nós vemos a evolução no mundo espiritual, trazendo para nós ali diversos aspectos, em que nós, como desencarnados, estamos ali submetidos, numa sociedade organizada, na sua estrutura, todos os seus aspectos. Então, nessa parte da justiça na espiritualidade, foi perguntado, então, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual. Claro que nós vamos fazer, inevitavelmente, uma comparação dessa justiça que, conforme o nosso mundo material se apresenta, e conforme nós conversamos também, a nossa justiça ela se baseia nos nossos valores. No mundo de provas e expiações, onde os nossos valores ainda se encontram numa condição ainda bastante limitada no seu desenvolvimento, o nosso senso de justiça também. Mas, conforme a gente viu na Lei do Progresso, lá no Livro dos Espíritos, Kardec recebeu como orientação que nós estamos em constante evolução. Certamente ainda temos muito a evoluir, mas daquilo que já foi conquistado, nós temos que valorizar, fazendo uma comparação simples entre aquilo que nós somos hoje e aquilo que nós fomos há um século, há meio século, há um milênio, e assim a gente vai voltando no tempo e percebendo qual era o comportamento da humanidade e qual é o comportamento que nós temos hoje e já tendo condições também de projetar para o futuro qual será o nosso comportamento e quais serão as nossas bases da estrutura da nossa sociedade que nós vamos então seguir essas bases que vão nos sustentar. Então, como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? No mundo espiritual, de certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo de regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo.
Ainda assim, existem aqui, como é natural, santuários e tribunais, em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e os deméritos. Então, foquemos nesse parágrafo que vai ser a nossa referência. A organização do júri em numerosos casos é aqui observada, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual, e em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico, sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas, que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar a paixões e caprichos inconfessáveis. É importante anotar, contudo, que quanto mais baixo é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis, e quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham, não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Então aqui é a mensagem do Chico, né, que nós vimos. Então nesse segundo parágrafo, Gilda, bom dia. Ainda assim existem aqui, como é natural, santuários e tribunais em que magistrados dignos e imparciais examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e os deméritos. Então esse aqui é o nosso trecho de destaque, e vamos então aqui à nossa obra, né? Mais uma vez aqui o livro Sob as Mãos da Misericórdia, uma trilogia, né, psicografada por André Luiz Ruiz pelo espírito Lúcius. E nós temos aqui no último capítulo do livro um trecho que fala sobre o julgamento de Pôncio Pilatos, aquele governante, né, que lavou as mãos quando Jesus e Barrabás estavam ali sendo julgados pelo povo, né, fazendo com que Jesus então fosse condenado por aquele governo e, consequentemente, sendo levado àquela pena capital, né, que foi exatamente a sua execução através da crucificação. E aí a gente vai lembrar que a crucificação não era ali um tipo de punição em que Jesus foi ali o único afetado por esse tipo de situação. Era uma prática romana. Tanto que quando a gente lembra das colônias, né, romanas e tudo mais, nós tivemos ali, numa das rebeliões, uma grande execução, né, em que nós tivemos ali na Via Ápia, que era uma via que saía desde o sul da Itália até lá em cima, naquela região do Império, né, quase 6.000 quilômetros de cruzes cravadas na beira da estrada com rebeldes crucificados. Né? Então, isso percebe-se que é uma punição, que era uma execução feita por aquele governo, né, por aquele império, para mostrar às pessoas em que você expunha aquele que era punido de uma condição humilhante e ficava ali até, né, morto e muitas vezes até em decomposição, para realmente mostrar a força daquele império. Então, Pôncio Pilatos foi o responsável por essa condenação. Né? Então, no plano espiritual, ele também passou por esse julgamento. Né? Cindizinha colocou, né, o amor jamais te esquece, a força da bondade sob as mãos da misericórdia. São os 3 livros, né, da trilogia. Né? Então, o amor jamais esquece, a força da bondade. Né? Espartacus, exatamente, Sonja, né? No filme Espartacus, mostra isso, né? Mostra a história dessa rebelião em que Espartacus era ali o escravo responsável por isso tudo. E aí, claro, né, toda essa rebelião foi abafada pelo Império e todos aqueles responsáveis foram punidos.
Então isso mostra bem a força, né, daquele império e o modo de punição. Mas vamos em frente. Então o trecho separado foi assim: dirigindo-se ao jovem, agora com as aparências de um romano de estirpe, ainda que envolvido em trajes pouco exuberantes para o seu cargo, Jesus o afaga e pergunta. Então nós veremos aqui nesse julgamento, nesse local onde era feito esse tipo de julgamento, Jesus estava presente. Pôncio, onde está o sangue de tuas mãos? E observando as palavras do Senhor, Pilatos vislumbra as mãos limpas. Sentindo-lhes as íntimas cogitações, Jesus lhe fala ao coração: Filho amado, limpa a tua consciência também. A obra do Pai é vasta e não precisa de mais doentes. Suas mãos operosas são aquelas que o Pai vai usar para transformar o erro em acerto, o crime em bênção, o mal em bem. Vê à tua volta todas as almas que se têm ocupado com a tua própria regeneração. Não desdenhes da luta nem do sofrimento, porquanto o espinho que fere nos faz acordar dos sonhos da ilusão. No entanto, nunca te esqueças de que se um dia serviste ao império dos homens, nunca deixaste de estar sob as mãos da misericórdia. Pilatos agarrava-se ao manto do divino amigo, enquanto seus olhos não desgrudavam do rosto celeste, do rosto do celeste emissário de Deus. Os 3 magistrados haviam descido de seus postos. Aí a gente lembra aqui, né, dos magistrados, da estrutura do plano espiritual. Os 3 magistrados haviam descido de seus postos e se colocado junto ao Cristo de luz, como a recusarem-se exercer qualquer autoridade naquele ambiente visitado pela mais sublime autoridade que existia, a representar a autoridade de Deus no meio dos homens. Olhando a reverência daqueles serviçais do tribunal celeste, o mestre lhe sorriu e disse: Nobres cumpridores da vontade de meu Pai, eu vos entrego, irmão Pôncio, para que prossigais com vossos deveres. Emocionados pelo respeito com que Jesus os considerava nas funções para as quais haviam sido nomeados, pelas instâncias espirituais ligadas à fixação dos destinos das criaturas, as 3 autoridades espirituais ali se fizeram igualmente ajoelhar diante da soberana demonstração de respeito e, através do magistrado que representava a misericórdia, aduziram: Ó Mestre dos Mestres, nesse tribunal ocupais o cargo de soberano de Deus a dispensar as dádivas da celeste misericórdia. Tomai a vosso cargo o que vos pertence por direito e exercitais sobre todos nós o império de vossa doce misericórdia. Não apenas este irmão falido, mas todos nós, igualmente falidos moralmente, necessitamos dela. Envolvendo os seus dignos representantes naquela casa que, acima e antes de ser uma casa de justiça, era um templo de compaixão sublime, o Senhor então deliberou: Nobres magistrados, velem para que receba as lições do amor que o fortaleçam e disciplinem. Todavia, atendendo à vontade de meu Pai, desejo ser as mãos luminosas no caminho deste filho amado em todas as etapas de sua jornada. Por isso que ele jamais se esqueça das mãos luminosas que o seguirão por onde for, mãos que nunca lavarei e que estarão sempre estendidas sobre a sua alma. Então a gente viu aqui Jesus se comprometendo diretamente na condução da evolução de Pôncio Pilatos, embora os magistrados tivessem ali autoridade, né, para poder decretar ali qual seria o destino desse espírito conforme as suas necessidades na sua evolução. Mas aí então eles, claro, né, se submeteram à autoridade de Jesus e ele próprio então assumiu essa responsabilidade. Depois eles continuam: Senhor, se suas vontades são ordens, Senhor, suas vontades são ordens para nós. No entanto, o amor que nos pede para esse filho
é exatamente o que nos recomenda para todos os outros filhos de Deus. Aqui uma ponderação interessante, né? Porque assim como pediram, né, que as lições do amor para todos os espíritos, e Jesus então assume essa responsabilidade, e aí então o magistrado coloca, mas a gente ia aplicar o mesmo amor para qualquer outra criatura. Por que ele teria algum privilégio? E aí então responde Jesus, sim, meus queridos, o amor de Deus é para todos igual, tanto quanto a sua justiça. No entanto, nem todos têm que carregar por milênios o peso do julgamento injusto da humanidade sobre as costas. Por isso a misericórdia é sempre maior para os que mais sofrem. Como para Judas, para Pilatos também a compaixão se estende com maior poder, para que se torne dos meus mais cedo do que os outros, a fim de que, sentindo-se amparado passo a passo, possa um dia no futuro tornar-se um servidor da humanidade, o mesmo que resgata aqueles que por séculos o condenam. Misericórdia quero, não o sacrifício. Né? Então, de fato, né, Cindizinha? E aí, então, aqui a gente percebe que existem ali, né, aquelas intervenções, né, que muitos espíritos fazem em benefício de outros, principalmente esses em situações mais complexas. Um exemplo que a gente pode encontrar, né, que nós até temos esse conhecimento por aquilo que se fala na internet, nós tivemos o Geraldo Lemos, né, que trabalhou com o Chico durante muitos anos. Ele traz um relato que, independente da sua não veracidade, mas do detalhamento que ele apresenta para nós, a gente vê a lógica nisso tudo. Ele comenta que Hitler, assim que ele desencarnou, ele foi conduzido para um ambiente fora do nosso planeta para que ele não o influenciasse e, ao mesmo tempo, também não fosse influenciado pelas vibrações negativas direcionadas a ele, pela sua história, pelo seu comportamento. Então ele foi exilado num determinado local. E aí então conta Geraldo que Gandhi se colocou à disposição para poder ajudá-lo na sua regeneração. Então a gente vai perguntar, mas por que ele tem esse privilégio? Por que um homem tão sanguinário, um homem tão cruel, com a humanidade, não foi cruel com uma pessoa? O comportamento fez com que o mundo fosse abalado por causa dos seus interesses. Então por que um espírito da envergadura de Gandhi se colocaria à disposição para ajudar esse espírito? Então, do nosso ponto de vista mais passional, a gente diria, né, tomara que ele sofra por toda a eternidade por aquilo que ele fez sofrer. Mas na visão da misericórdia divina é o contrário. Quanto mais rápido esse espírito se transformar, mais rápido o mundo também se transforma. Porque conforme nós aprendemos, né, nos nossos estudos, a gente lembra que um espírito cruel, na verdade é um espírito que traz ali uma força muito grande, mas para fazer algo que demonstra, na verdade, ali a sua ignorância. No momento em que ele é esclarecido, essa mesma força muda de polaridade e se transforma numa força de um grande poder de construção. Então, por isso, quando nós encontramos esses espíritos considerados, entre aspas, grandes pecadores da humanidade, não são espíritos. Paulo, por exemplo, né, Andréia? Porque a gente conhece a história de Paulo pelos relatos que são apresentados na Bíblia, né, de perseguições e tudo mais, mas eu sempre digo, né, como eu comentei com vocês lá no nosso estudo de domingo, que quando nós voltamos no tempo e a nossa mente se contextualiza dentro daquele tempo, vendo aquilo que estava acontecendo e tudo mais, a gente não via Paulo de Tarso apenas como um perseguidor. Ele era um homem implacável, ele era um homem bastante cruel na aplicação das leis humanas. Portanto, nós tivemos ali pessoas que sofreram, pessoas que fugiram, famílias que foram destruídas, espíritos que desencarnaram com muita revolta. E, de repente, ele foi resgatado durante a própria encarnação. E ele teve a oportunidade de sair daquela condição de um perseguidor, se tornou um perseguido pela sua mudança de ideias, mas se tornou um apóstolo, talvez o mais eficiente de todos aqueles que Jesus teve aqui no nosso mundo. Cidizinha colocou, né, inicialmente a gente pode ver o exílio de Hitler como punição,
mas quando a gente entende que foi uma forma de proteger ele dos próprios adversários, milhares, né? Pois é, então assim a gente vê que essa justiça, conforme a gente viu aqui, que é colocado aqui no nosso texto, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Ele coloca para nós, né? A autoridade da justiça funciona com maior segurança, embora saibamos que o mecanismo de regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio espírito. Então, quando a justiça funciona com maior segurança, e essa justiça ela é colocada aqui com letra maiúscula, portanto, trata da justiça divina. Bom dia, Didimã. Nós vemos aqui que os mecanismos que ela utiliza são mecanismos muito sábios, são mecanismos muito eficazes para fazer com que o indivíduo não seja castigado, mas que ele seja educado. Se ele demonstrar algum endurecimento, nós tivemos até um relato muito interessante lá no livro Memórias de um Suicida, quando nós tivemos ali aquele capítulo que falava das torres. Naquela torre, vocês se lembram, tinha ali um espírito que ele tinha cometido suicídio e ele acabou se tornando o responsável por uma falange que induzia muitas pessoas também ao suicídio. E ele então ficou ali exilado naquela torre, sendo trabalhado no seu psiquismo com uma atenção especial de um trabalhador especializado nesse processo. Então, enquanto nós pensamos naquela ideia de você pegar, por exemplo, um criminoso cruel aqui do nosso mundo, e você colocá-lo numa prisão de segurança máxima para que ele fique até lá apodrecendo, até morrer, no plano espiritual nós temos ali espíritos que vão conscientizá-lo, para fazer exatamente com que ele se transforme, com que ele evolua, com que ele cresça. Porque aquela passagem do Evangelho, quando nós lemos que nenhuma ovelha se perderá, quando Jesus traz para nós essa afirmativa, essa nenhuma ovelha se perderá é um fato muito mais profundo do que nós imaginamos. A ponto de nós termos ali trabalhadores ilustres não porque o ilustre é de nossa parte, né? É para enaltecer o nosso orgulho, mas trabalhadores bastante evoluídos que se dedicam a causas específicas para ajudar um indivíduo, para ajudar uma comunidade na sua evolução. E ao imaginarmos, por exemplo, né, a gente fala de Hitler, mas imaginemos a própria Alemanha, onde nós tínhamos ali civis, militares envolvidos, né, naquela guerra, concordando com aquele processo, quantos espíritos do plano superior estavam ali presentes para conscientizar toda aquela nação, conduzindo-os, claro, né, para suas reencarnações, para o resgate de suas expiações e tudo mais, mas tudo visando esse processo de amor e não o processo do castigo. Somos nós que, pela nossa limitação de valores, pela nossa passionalidade, a gente acha que tudo tem que ser feito para poder resolver as nossas angústias. Mas muitas vezes as nossas angústias dependem do resgate daquele indivíduo que cometeu o ato. A senhora já colocou para nós, né, comparando com uma escola, esses espíritos seriam aqueles que precisam de aula de reforço, perfeito. O professor precisa dar uma atenção para quem tem mais dificuldade. O aluno que é reprovado muitas vezes abandona a escola, e se o professor for um tático, ajudar dando mais atenção para as suas dificuldades, esse aluno se recupera. É exatamente essa a ideia. Só que como nós vemos que o erro deve ser condenado e esse condenado deve ser punido, nós não pensamos com o amor daquele aluno que acaba sendo reprovado. Então, aos olhos de Deus, né, esse aluno reprovado é aquele aluno que precisa de ajuda para poder se resgatar. Porque o nosso mundo não será transformado no mundo de regeneração se nós não transformarmos também o nosso entendimento a respeito do senso de justiça. Se acreditarmos que os criminosos, os corruptos, os agressores, eles devem ser castigados por aquilo que eles fazem, a nossa mente ainda traz esse sentimento de vingança. Porque a nossa justiça ela é vingativa do nosso ponto de vista, ela não é educativa. E aí, então, nesse texto, né, mostra bastante essa visão. Então, depois eu colo para vocês, ou então, Cindizinha, se você puder colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, para quem quiser depois ler com calma, aí fica aí bem ilustrado. Apesar de que eu tenho aqui separado, depois eu posso colar também se você tiver alguma dificuldade, não sei se você tem o texto ainda por aí. Tá bom, pessoal? Então é isso, né? Essa ilustração traz para nós ali um entendimento mais claro
desse trecho todo, né, desse texto de senso de justiça. Mas vamos lá. Avançando aqui no nosso estudo, nós temos aqui no número 7, vida social dos desencarnados. Como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Então André Luiz aqui traz para nós um panorama que mostra que 2/3 de toda essas sociedades, dessas sociedades humanas desencarnadas, ficam ainda ligadas ao mundo material. Não são espíritos viciosos, né? Como a gente pensa, né? Não, são espíritos que gostam de estar vivos. Não necessariamente, não é uma questão de gostar de estar vivos. Muitos espíritos ficam preocupados com suas famílias, preocupados com o destino das pessoas que amam. Então, por isso, esse interesse. É claro que nós temos aqueles espíritos que querem ainda, né? Eu quero ficar próximo porque lá tem tudo que eu gosto. Tem as músicas, tem as festas, tem ali o dinheiro, o trabalho, os vícios. Temos, sem dúvida nenhuma. Mas a grande maioria desses espíritos, desses 2/3, são espíritos que ainda não conseguiram esquecer aquilo que vivenciaram. Porque quando nós falamos em medo, em culpa, né, em mágoa, são sentimentos muito poderosos que, claro, nos vinculam a outras pessoas, a outras situações. Então o espírito desencarna pensando, o que eu fiz da minha vida? Por que eu não aproveitei aquilo que eu fiz? Eu preciso resolver isso. Ou então lembrando ali das mágoas que guardou, né? Aquela pessoa me machucou, porque eu não consigo perdoá-la. Percebem que o espírito está desencarnado e ele tem o universo inteiro à disposição dele. Falando numa linguagem mais poética, é como se ele olhasse para o céu, para o espaço, e visse as estrelas e os confins do universo, tudo isso à disposição dele. Mas ele não consegue deixar de olhar para a casa dele, para o trabalho onde ele vivia, para as pessoas com quem ele convivia. Mesmo tendo diante de si essa imensidão. Por isso mostra que permanecem naturalmente jungidas, de alguma sorte, aos interesses terrenos. Situação essa que nós também teremos. Mesmo que nós cheguemos ao mundo espiritual, né? Cheguemos lá, não, eu sou espírita, porque eu estudei lá na JDE, eu consegui compreender tudo isso, eu tenho o universo à disposição, mas eu vou continuar ainda lembrando da minha família, eu vou continuar lembrando ainda das minhas necessidades, das coisas que eu não fiz certo. Então, porque essa atração ao mundo material e às experiências que nós vivemos é algo natural nosso. Nós não podemos simplesmente virar as costas para tudo isso, como se isso que nós estamos vivendo agora não tivesse nenhum valor, não tivesse nenhuma importância para nós. Se nós fôssemos capazes de alcançar grandes realizações, de dizer assim, a minha vida foi muito proveitosa, eu consegui quitar todos os meus débitos, eu consegui ali ser um espírito produtivo e eu posso ser produtivo em qualquer lugar, mas não é o nosso caso. A gente sempre vai chegar lá do outro lado já pensando em como será a próxima reencarnação. Já que, vamos pensar assim, a última foi uma equivocada. Essa nós estamos resgatando. A próxima vai ser a mais produtiva. Assim nós imaginamos. Então nós continuamos ainda vivendo essa realidade material, ou essa realidade aqui do mundo em que nós vivemos, fazendo esses nossos planejamentos a curto prazo, a médio prazo. Nós não conseguimos ainda nos libertar dessas amarras que nos vinculam aqui ainda. Amarras ou laços, né? Amarras quando é algo negativo, ou muitas vezes laços. Nós tivemos, por exemplo, lá no livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte dos exemplos, a viúva Folon, naquela sessão dos espíritos felizes. E ela dizia então que depois da desencarnação ela seria conduzida para um mundo num outro planeta, para um outro mundo. E ela dizia, né, que apesar disso tudo, ela tinha um grande afeto pelas filhas, mas que ficaria para ela muito mais fácil ter contato com as filhas agora desencarnada do que como encarnada, porque encarnada
Uma filha morava na América do Norte, provavelmente nos Estados Unidos, e ela tinha essa dificuldade geográfica, que ela falava com a filha através de cartas. E ela estando desencarnada, mesmo vivendo num outro mundo, era muito mais fácil ela estar próxima do que como encarnada. Então ela é um exemplo que, apesar dos afetos, ela conseguiu conquistar essa liberdade de viver num ambiente compatível com a sua elevação. Mas não é o que acontece com a grande maioria. A maioria continua ainda interessada nas questões aqui do mundo material, interesses que podem ser interesses negativos, materialistas, ou interesses evolutivos, em que eu preciso ainda continuar por aqui para resolver essas questões. André Luiz coloca: egressas do próprio mundo em que se lhes tramam os elos da retaguarda. Então André Luiz quer dizer aqui que nessa primeira frase aqui, né, nessa primeira oração, que vindas do próprio mundo em que os elos do passado, né, foram tramados na sua última encarnação, quando não se desvairam, né, pelas faixas infernais, igualmente imanizadas ao planeta de que se originam. Então, quer dizer, esses espíritos que vêm desse mundo onde é o teatro das nossas ações. Isso quando nós não nos desvairamos dessas faixas infernais, que também estão ligadas ao mundo material. Imanizadas, ele fala de um magnetismo, né? Essas mentes desvairadas dessas faixas infernais que estão ligadas aqui, atraídas por esse mundo. São esses planos, né, mais inferiores que nós vemos em muitos relatos que mostram espíritos altamente perturbados, altamente cruéis, e ainda assim toda essa crueldade, toda essa perturbação tem sempre um vínculo com a sociedade terrena. Então, de um modo geral, esses 2/3 de que nós falamos, vindo aqui desse mundo onde todos nós tivemos as nossas experiências, todos trabalham com ardor, não só pelo próprio adiantamento, como também no auxílio aos que ficaram. Então esses 2/3, que embora tirando esses ainda perturbados, esses ainda desequilibrados, a grande maioria tem ali um grande comprometimento em ser produtivo, em trabalhar em benefício de si mesmo e trabalhar em benefício daqueles que ficaram, com quem ainda mantém esses laços de afeto. Nós vimos, por exemplo, também em obras de André Luiz, algumas vezes chegava ali uma mãe dizendo: olha, eu preciso da sua ajuda, dizendo ali para o orientador, né, para o coordenador que trabalhava com André Luiz, eu preciso da sua ajuda que minha filha não está bem. Minha filha está encarnada, ela está precisando de ajuda. Então a gente vê que os espíritos mantêm essa afinidade com aqueles que ficaram no plano físico e por isso eles trabalham em benefício deles. E então quantos pais, quantas mães, quantos avós, quantos filhos, quantos companheiros, quantos amigos estão no mundo espiritual fazendo ali aquele trabalho para benefício de si próprio, através de estudos, através ali de diversas atividades que visam o seu desenvolvimento, mas sem deixar de olhar para trás, né? Para trás no sentido de passado, mas olhando para aqueles com quem ele tem aquele vínculo. É como se nós estivéssemos ali, bom, hoje é dia de estudo, nós vamos estudar e tudo mais. Depois eu volto e corro para saber como estão aqueles que ficaram, né? Minha família, será que ela precisa de alguma coisa? Meu sobrinho, será que ele conseguiu conquistar aquele trabalho que ele tanto gostava? Nossa, a minha neta ficou grávida, vai ter um bebezinho. Ou seja, a gente olha para um lado, mas sem deixar de olhar para o outro. E isso para a grande maioria. Agora há aqueles espíritos que se encontram ali fechados em si mesmo e passam por muitas angústias, né? Angelina colocou, né, no capítulo 13 do Evangelho, né, nas regiões espirituais, a alma só pode elevar-se pelo devotamento ao próximo. Ou seja, né, fora da caridade não há salvação. Essa máxima, como a gente vê, ela é muito mais profunda, muito mais extensa e ampla do que a gente imaginava. Não é somente dar aqui o pão para aquele que precisa. Quando chega no mundo espiritual, o espírito continua ainda nessa tarefa de serviços. E foi assim que a gente viu a própria evolução de André Luiz, quando ele então saiu daquele estado inicial de grande perturbação, depois ele volta para o plano espiritual, vai para a colônia então onde ele é assistido, e a primeira coisa que ele pergunta é: como vai a minha família? Será que a minha esposa ainda precisa de mim? Os meus filhos, a minha casa?
E aí depois ele passa por essa segunda etapa de esclarecimento e depois então ele percebe que, na verdade, a grande família que ele precisa servir é a família universal, embora ainda mantenha os interesses com aqueles que amam. Nós temos naquela passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo também, amai aos vossos inimigos. Kardec traz para nós ali um esclarecimento importante, com o auxílio dos espíritos instrutores, naturalmente, quando coloca assim que quando se fala amar os nossos inimigos, esse amor é o amor fraterno. E é claro que nós temos um amor que é constituído ali por elos muito mais estreitos, por laços muito mais profundos, com aqueles com quem realmente nós temos ali uma ligação afetiva. Então esse amor é universal, mas nós temos aquele amor, aquele sentimento, por aqueles que são mais próximos. Então nós ficamos ali ligados a eles. E por isso então procuramos e temos as nossas preocupações e procuramos ajudar de todas as formas. E continua. Naturalmente, as almas que constituem a percentagem a que nos referimos, distanciadas ainda do aprimoramento ideal, procuram aperfeiçoar em si mesmas as qualidades nobres menos desenvolvidas, buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Então é uma questão de conscientização. O espírito começa a fazer uma leitura da sua última existência, começa a fazer uma leitura das consequências do que ele está vivendo no plano espiritual, em termos de culpa, em termos do psiquismo de um modo geral, do ambiente onde ele se encontra. E a partir desse mapeamento da sua realidade, causa e efeito e a realidade em que ele vive, ele mesmo, tendo esse despertamento, busca um ambiente propício para que ele possa se desenvolver. Buscando o clima adequado que lhes favoreça o trabalho. Agora nós vamos encontrar aqueles espíritos um pouco mais acomodados. Bom dia, dona Miriam. Aqueles espíritos mais acomodados. Vocês se lembram, né, que em Nosso Lar, até mesmo no filme mostrou isso, quando Paulo Goulart era o ministro, não me lembro se era Clarencio, eu não lembro se era o Otton Bastos ou se era o Paulo Goulart que interpretava esse personagem, mas eu acho que era o Otton Bastos. Mas o Paulo Goulart ele interpretava o papel daquele ministro que orientava, né, os novos, os recém-chegados na colônia, ou já os adaptados na colônia, para novas atividades. E aí então André Luiz esperava ali a sua vez e tal, e quando ele então se apresentou, ele estava com uma senhora que nada para ela estava bom. Olha, não é melhor a senhora começar a fazer aquele trabalho? Ah, mas eu não gosto muito desse tipo de trabalho. Não, porque você pode auxiliar ali, a senhora pode auxiliar aquelas pessoas. Ah, mas eu não gosto daquele tipo de gente. Ah, mas que tal coisa? Ela sempre encontrava uma justificativa. E aí nós vamos encontrar esses espíritos nessa condição difícil, em que, na verdade, eles querem continuar vivendo as mesmas condições. E para isso, naturalmente, nós temos ali estratégias do plano espiritual para fazer com que esses espíritos sejam esclarecidos. Nós tivemos a própria prima de Lísias, né? Quando ela é noiva, ela acabou desencarnando, mas ela não aceitava, ela estava em processo de tratamento. E ali nós vimos então que a mente dela, ainda desequilibrada, né, dessa realidade, ela se revoltava por não conseguir não conseguir ficar encarnada para realizar o seu sonho. E aí a gente vai encontrar espíritos obsessores, né? Não aqueles obsessores cruéis, mas são aqueles obsessores, como era o caso do livro Libertação, onde nós tínhamos Gregório ali, que era o grande chefe daquela organização, mas nós tínhamos aqueles espíritos que estavam ali junto com Margarida, né? Onde André Luiz ajudou ali no esclarecimento deles e tudo mais. Eu acho que era Alexandre o nome do mentor. Então André Luiz e Alexandre, né, estavam ali, conseguiram convencer aqueles espíritos a mudarem as suas atitudes e tudo mais. Então vejam que nós encontramos desde aqueles espíritos bastante dispostos a trabalhar, como foi o caso do próprio André Luiz, que depois daquele longo período de quase 8 anos naquelas regiões umbralinas em perturbação, ele durante 1 ano de tratamento ele já começou a se colocar à disposição para algumas tarefas. Depois a gente vai acompanhando os livros, né? Porque Nosso Lar veio em 1939. Quando a gente chega ali por volta de 1950, portanto, ali a gente vai encontrar 10 anos depois, André Luiz é um trabalhador absolutamente atuante e esclarecido de suas tarefas.
Ao mesmo tempo que nós temos espíritos que continuam ali presos naquele círculo vicioso de comportamentos e ideias em que eles ficam estagnados. Mas são aqueles 2/3, porque eles não se encontram ainda naquela condição ideal de aprimoramento. Bom dia, Brás. Convictas de que tornarão a Terra para a solução dos problemas que lhes enevoam ou afligem o campo íntimo, situam-se em tarefas obscuras, juntos aos semelhantes, encarnados ou desencarnados, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho de que ainda lhe medram no seio e localizam-se em aprendizados valiosos da inteligência, em se vendo inábeis para os serviços especializados do pensamento, não obstante os talentos sentimentais que já entesourem consigo. Então nós vemos aqui, né, que muitas delas convictas de que voltarão para a Terra para solucionar os problemas que trazem essa aflição, elas ficam próximas dessas tarefas obscuras. Aquelas tarefas, muitas vezes ali, muitas vezes negativas juntos dos seus semelhantes, sejam eles encarnados ou desencarnados. E aí ela coloca, né, quando se reconhecem vitimadas pela vaidade ou pelo orgulho, que ainda se encontram presentes. E aí então eles desenvolvem a inteligência, acompanham as atividades dos encarnados, mas eles acabam não desenvolvendo valores nesses serviços especializados do pensamento. Ou seja, né, eles não conseguem ali se tornarem responsáveis por tarefas valiosas, mas são ali trabalhadores que são conduzidos por coisas simples, para tarefas simples, porque é o que eles conseguem fazer. E ele já vai para o mundo espiritual sabendo que vai voltar. Ele não consegue nem projetar aquela ideia do universo, de toda a imensidão que eu comentei com vocês. Ele sabe que assim que eu chegar no mundo espiritual eu vou ter que voltar. Ele nem cogita algo maior que isso. Quase todas, no entanto, obedecem aos ditames do amor ou do ideal que lhes inspiram a consciência. Então, quase todas. Então, daqueles 2/3 que André Luiz coloca para nós, de espíritos comprometidos com esse processo de transformação, quase todos obedecem aos ditames do amor ou do ideal. Alguns o fazem espontaneamente, outros precisam ser induzidos, empurrados, influenciados para poder mudar a postura e começar uma tarefa diferente. Então vemos assim que essa maioria dos espíritos que vão para o mundo espiritual, nessa camada mais próxima do mundo, são espíritos que apresentam ali uma certa disposição de melhorar. Embora alguns ainda apresentem alguma resistência. E ele coloca: aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmas ou a benefício dos outros. Então já começamos a falar em comunidades no plano espiritual, cidades e vilarejos. A gente conhece muito pouco, porque sempre que André Luiz faz alguma tarefa, alguma dessas excursões de trabalho, ele geralmente vai para postos de socorro. E nós vimos, por exemplo, né, Luiz Sérgio, Patrícia e outros espíritos que trazem-lhe alguma descrição de locais que trazem um perfil diferente, né? Um lugar especializado em ciência, um lugar especializado em cultura, um lugar especializado em educação, enfim, temos ali vários ambientes no plano espiritual. E, geralmente a gente tem contato com os trabalhos de socorro, porque é ali o trabalho de André Luiz. Por isso que a gente lembra, né? André Luiz, ele traz uma descrição do mundo espiritual a partir da sua perspectiva, não apenas a partir do seu entendimento, mas a partir dos seus próprios interesses. Porque se ele é interessado em trabalhos de auxílio, ele vai naturalmente conhecer ambientes de auxílio. Né? Não apenas Patrícia, né, o Flávio, o Brás, mas nós tivemos, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano,
aquela visita que fizeram num ambiente que era uma creche praticamente, era um educandário. Nós temos ali o trabalho de Eurípides Barçanufo, que também tem ali, né, um trabalho de educação, onde nós encontramos escolas infantis. Nós, inclusive, vamos ler, naquele ciclo de estudos do Chico, um livreto que fala sobre crianças que chegaram ao mundo espiritual. Então nós temos ali crianças no mundo espiritual, jovens no mundo espiritual. O próprio livro Céu Azul, que nós estudamos, fala sobre uma coluna de jovens no mundo espiritual, em que eles estudam, em que eles se relacionam, em que eles desenvolvem tarefas, porque são espíritos que ainda guardam no seu psiquismo a identidade adolescente, a identidade jovem. Assim como nós temos espíritos que guardam ainda a personalidade infantil. O Dudu lembrou aqui, Colônia São Luís é só para estudos. Então nós temos ali atividades diversas no mundo espiritual. Então, se nós vimos André Luiz, que fala sobre postos de socorro, se nós tivemos Manuel Filomeno de Miranda, que era médico, ele vai falar sobre os nosocômios, sobre os hospitais que ele visitava. E Patrícia trouxe para nós ali a Casa dos Artistas, que muita gente acabou levantando dúvidas a respeito desse tipo de comunidade, mas nós vemos ali absoluta legitimidade naquela descrição. Porque nem tudo, o plano espiritual não é feito de hospitais. O plano espiritual é feito de várias comunidades atendendo a diversas necessidades. Nós tivemos a mesma coisa ali com o Camilo Castelo Branco, ou Camilo Cândido Botelho, quando ele disse que depois de um tempo ele foi para a cidade universitária, onde ele fez aquele curso de História Natural que eu fiquei babando, inclusive. Já coloquei aqui na minha caderneta que eu vou fazer esse curso também. Ou seja, temos atividades diversas, né, de desenvolvimento científico. Tivemos ali o próprio irmão Jacó, lá no livro Voltei, ele teve ali um bate-papo, né, se eu não me engano foi com Isaac Newton que ele teve, falando sobre ciência. Ou seja, nós temos ali no mundo espiritual uma diversidade de comunidades. É claro que nós vamos encontrar também uma questão de afinidade por grau evolutivo, afinidade por interesses, afinidade por culturas. Então são grupos de indivíduos que se aproximam por essa afinidade. Nós estaremos também vinculados a uma instituição de acordo com a nossa afinidade, claro que nós temos vínculos passados também. Então diz para nós aqui ainda, a Cindizinha colocou, estamos lendo o novo livro do Divaldo, sobre o trabalho de Manuel Filomeno de Miranda nos hospitais, nessa época de pandemia, tudo intenso e organizado, né? Rumo ao mundo de regeneração, né, assim dizem o livro. A Andréia tem me passado alguns detalhes sobre algumas passagens do livro e mostra essas atividades constantes. Então, muito interessante a gente ver isso. Então ele coloca, né, que, mais uma vez, né, aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados. Esses estilos não são apenas estilos arquitetônicos, são também estilos de acordo com o perfil de cada comunidade. Como acontece aos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso, em favor de si mesmas ou a benefício dos outros. Então o mundo espiritual oferece para nós uma estrutura que nos permite cada um se desenvolver de acordo com o seu perfil. E é claro, né, que nós estamos ainda ligando a nossa mente à ideia daquilo que acontece no nosso país. Nós pegamos aqui o que nós temos, o que poderíamos ter no mundo espiritual relacionado com o nosso país em termos de cultura, educação e tudo mais. Agora imaginemos se a gente vai para outros países que também têm ali as suas comunidades espirituais que vão se formando de acordo com as características de cada grupo. Diz aqui ainda André Luiz, as regiões purgativas ou simplesmente infernais são por elas amparadas, quanto possível, organizando-se aí, sob o seu patrocínio, extensa obra assistencial. Aí a gente já viu também André Luiz relatando para nós vários grupos que se formam, grupos que trabalham com essa tarefa assistencial para ajudar essas regiões.
Vimos, inclusive, entre a terra e o céu, aquele posto de socorro que André Luiz visitou, e em torno desse posto de socorro, tantos espíritos sofredores, ainda iludidos com essa ligação com a matéria, ainda resistentes a essas transformações. Então há essa preocupação. A própria região onde André Luiz se encontrava era uma região assistida por Nosso Lar, que tinha ali aquelas comunidades que se faziam aquelas visitas. Assim como o Hospital Maria de Nazaré, no Memórias de um Suicida, também tinha ali aquelas caravanas que faziam visitas àqueles locais onde espíritos suicidas se concentravam. Então essas regiões purgativas ou simplesmente infernais são amparadas. E aí então a gente pensa, quer dizer então que essas regiões tão purgativas ou tão infernais, elas ficam abandonadas a si próprias? É claro que não. Seguindo ali os próprios princípios do Evangelho, mais uma vez, quando Jesus afirma que nenhuma ovelha se perderá, mesmo nessas regiões, elas são observadas de longe e amparadas tanto quanto possível. Esse tanto quanto possível significa que muitas vezes há necessidade daquele sofrimento. Nós tivemos ali, por exemplo, no livro Libertação, e nós tivemos no livro Céu Azul, 2 livros que tratavam desses relatos, desses ambientes, em que foram levantadas essas questões. Por que que o plano espiritual superior permite que nós tenhamos tiranos naquele local, naqueles locais, naquelas comunidades, tiranos que aprisionam, tiranos que castigam, que exploram outros espíritos? E aí a resposta foi, eles não estão ali simplesmente fazendo o que eles querem. Existe um limite de ação, porque há necessidade também de fazer com que aqueles espíritos resistentes se dobrem a essa força para que eles possam, como a gente sempre lembra, muitas vezes chegar ao fundo do poço para despertar a consciência. Então, se um espírito é ainda resistente e ele é atraído para um lugar desse, essa resistência será quebrada por uma força pior do que a dele. Todos estão em trabalho regenerativo. E a gente ouve também, Elcio, em livros, por exemplo, que relatam o mundo espiritual, mas de uma perspectiva da Umbanda, por exemplo, que mostra ali legiões de espíritos que, embora se encontrem ainda vinculados a essa faixa inferior de evolução, são espíritos que estão ali vinculados, mas orientados, estão conscientes disso, por outros espíritos elevados. Que eles trabalham com um método diferente, muitas vezes com um método agressivo, com um método muito cruel, mas o objetivo é atender às solicitações, às demandas do mundo espiritual superior. Então, nós temos ali essas regiões que elas parecem que ficam simplesmente abandonadas e têm ali a sua independência de ação, mas, na verdade, eles estão ali sendo estreitamente acompanhados pelo mundo espiritual superior. E ele continua. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório. Então tá certo, você está aqui no plano físico, a família tem aquele vínculo, né? E nesse vínculo familiar, você vai atendendo às necessidades da própria família. Você tem ali a relação entre casais, você tem ali os seus filhos, você tem obrigações com essas pessoas, você tem ali, né, muitas vezes necessidades financeiras, psicológicas, todo mundo agrupado ali, alguns agrupamentos algemados, outros agrupamentos se aproximam por afinidade, mas é o que acontece, essa é a realidade do nosso mundo hoje. E não apenas com relação àquilo que acontece nas casas. A gente lembra que muitas vezes uma região, uma cidade, um estado, um país, os espíritos estão vinculados ali por uma expiação coletiva, como nós já estudamos. Por que que os brasileiros vivem essas dificuldades e por que que os coreanos vivem diferente? Pessoas da África vivem diferente? Sírios, daquela tragédia que nós vimos há 2 anos, eles estão vivendo aquele problema todo. Por que que eles vivem aquilo e nós vivemos situações diferentes? Porque são grupos que cada um tem a sua história. Exato, Abraço. O Elcio. Então, muito bem. No plano físico, a equipe doméstica atende à consanguinidade em que o vínculo é obrigatório, que nós falamos de famílias, mas nós expandimos um pouco mais para falarmos de comunidades. Mas no plano extrafísico,
o grupo familiar obedece à afinidade em que o liame é espontâneo. Aí a gente vai entrar naquelas passagens que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre família consanguínea e família espiritual. Família consanguínea, você reencarna num ambiente onde você tem questões sociais e tudo mais que fazem com que os indivíduos meio que se obriguem a conviver uns com os outros. E mesmo muitas vezes essas obrigações são negligenciadas, obrigações que são esquecidas e tudo mais. Mas no plano espiritual, as famílias espirituais são formadas pelas afinidades do espírito. Portanto, esse liame é espontâneo. Eu estou perto daquela pessoa porque eu quero. E ela está próxima a mim porque ela também quer. Já no plano espiritual, não. No plano físico, não. No plano físico, você reencarna e você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Quantas vezes nós encontramos, né, pessoas dizendo: eu vivo naquela família, mas eu não vejo a hora disso acabar. E a hora passa e não acaba. Né? Bom dia, Roberto. E a hora passa e não acaba. Por quê? Porque existem situações em que as pessoas não conseguem se libertar. Parece que elas estão ali amarradas. Elas esperam que o milagre aconteça para que ela possa ter a liberdade. Porque ela simplesmente se vê aprisionada naquele grupo. E são fatores realmente da sociedade, fatores psicológicos, financeiros, emocionais, que ela não consegue se libertar. Já no plano espiritual, o espírito é livre para formar ali os grupos com quem ele tem afinidade. Fica muitas vezes com o peixe fora d'água, de fato. O Braço colocou, né, poucos dias atrás eu dormi ouvindo uma palestra do Divaldo. Sonhei um encontro com ele em um lugar. Perguntei a ele, né, Divaldo, você vem? Você que vê os dois planos ao mesmo tempo não te prejudica? Ele respondeu, não, para mim é normal. Aí ele virou para mim com um sorriso malandro e falou, você também vê? Respondi, eu? Ele, sim, você não está me vendo aqui. Pois é, você não está me vendo aqui? Verdade, né, Braço? Então a gente vê assim que essa relação vai se formando dessa forma. Portanto, as famílias espirituais vão se formando de acordo com a afinidade dos grupos. E aí são realmente aqueles espíritos que podem estar vinculados com o passado, espíritos que reencarnaram juntos, mas que no plano espiritual se veem também como parte de uma família espiritual. São espíritos que realmente têm ligações, mas não são ligações dolorosas, não são ligações expiatórias. São ligações de afinidade. Alguns com graus evolutivos diferentes, um mais evoluído, outro menos evoluído, mas o sentimento que liga todo mundo é um sentimento muito sincero, um sentimento muito verdadeiro. Portanto, essa ligação ela é espontânea, não é obrigatória. Por isso mesmo, na esfera seguinte à condição humana, temos o espaço das nações, olha que interessante isso, hein? O espaço das nações, com as suas comunidades, idiomas, experiências e inclinações, inclusive organizações religiosas típicas, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam, sem dilaceração e sem choque. Então vamos por partes aqui. Primeiramente nós temos, né, como eu falei para vocês, se nós vamos em cima de um determinado país, os espíritos que desencarnam são ligados a essas regiões. Se nós pensarmos, por exemplo, só para chamar a curiosidade, tem um livro chamado O Mundo Espiritual e as Guerras, que é um livro de Kai Bar-Schutel, que ele fala sobre colônias na Europa. E nessa região da Europa, a gente lembra que os países são muito pequenos. Não dá para você colocar colônias como acontece no Brasil, que é um país continental. Se a gente pega os Países Baixos, por exemplo, ali, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, esses 3 países são menores do que o estado de São Paulo. E aí então nós vamos ter comunidades no plano espiritual que vão acolher espíritos de cada região, para que eles possam se aproximar pela cultura, pelas tradições. Tradições, crenças, influências que fazem com que eles tenham aquela personalidade moldada. Então nós vamos encontrar, por exemplo, na Coreia do Sul, na Rússia,
A gente pega na Alemanha, no Paraguai, em Uganda, na Austrália, em cada local desse nós temos essas comunidades, porque isso facilita muito para os espíritos que ainda estão vinculados ao mundo material. Portanto, não existe a necessidade de você provocar um choque cultural no espírito de imediato, pelo simples fato dele ter desencarnado. A ideia é fazer com que ele se sinta seguro, se sinta equilibrado nesse ambiente, tendo próximo de si aqueles que pensam da mesma forma, aqueles que compartilham da mesma cultura, das mesmas tradições. E pelo fato de nós estarmos ainda, na grande maioria das vezes, muito ligados ao mundo material, até mesmo a questão da comunicação acaba sendo limitada. Nós estudamos aqui com André Luiz, nesse mesmo livro, o capítulo que fala sobre como os espíritos se comunicam. E aí mostra que, claro, o pensamento tem a facilidade de transmitir uma grande quantidade de imagens, de ideias, né, pacotes de ideias. Mas para aqueles espíritos ainda muito ligados, a comunicação por voz ainda é muito real. E se você se vê como brasileiro, se vê limitado pelo seu idioma, você consegue se comunicar com outro espírito, falando o mesmo idioma, compreendendo as ideias através do mesmo idioma. Portanto, esses grupos vão se aproximando por afinidade. E aí, então, ele fala para nós aqui mais uma vez, né? Ele diz assim, então, de novo: idiomas, experiências, inclinações. Quando se fala sobre experiências e inclinações, imaginemos, aí é uma especulação, né, um exercício imaginativo que a gente faz, como é a vida daqueles espíritos que vivem no Oriente Médio, naquela região de Israel, Palestina, Arábia, Irã, Iraque. Como como são os grupos? Quais são as tendências e inclinações daqueles grupos? Quando eles desencarnam, qual é a ideia que prevalece entre eles? A questão de justiça ou injustiça, a questão de perseguição ou guerra, a questão se você tem simpatia por um grupo, antipatia por outro grupo, é a ideia que prevalece. Quando a gente vem aqui para o nosso mundo, qual é a nossa ideia? Aqui para o Brasil, por exemplo. A gente desencarna preocupado com a situação política e econômica do nosso país, preocupado ali com o estado que eu vivia, quem eram as personalidades que marcaram a minha história. Aí você vai para a África, lá no meio da África, e você encontra uma nação e você começa a perguntar o que pensam os espíritos que desencarnaram, mas que trazem ainda aquela personalidade, como africanos, né, muito forte, muito ligadas. Eles vão pensar nas necessidades deles. Então vejam que não basta simplesmente o espírito desencarnar e ele se tornar um habitante do universo, embora todos nós sejamos habitantes do universo. Somos cidadãos do universo. Sim, mas na nossa consciência, o nosso passaporte ainda é nacional. Nós estamos ligados a essa cultura. Porque isso faz parte da nossa história. Quando a gente vai expandindo a nossa mente e começando a compreender a nossa história, o nosso passado, imagens que vão sendo construídas, né, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós vivemos, aí sim a gente consegue transpor essas barreiras, transpor essas fronteiras. Do contrário, a gente continua vinculado a ela. E depois aqui nessa segunda parte, que é bem interessante, ele diz assim: inclusive as organizações religiosas típicas. Então, essas organizações são os grupos religiosos. Como são os espíritos que desencarnam no Brasil? A primeira ideia que a gente tem é, ele desencarnou, ele vira espírita. Pelo contrário, eles continuam acreditando naquilo que eles acreditavam. Com o passar do tempo, eles começam a despertar consciência, tendo um novo entendimento. Nós, espíritas, ao desencarnarmos, nós acreditamos que no mundo espiritual, lá em nosso lar, na Praça Central, tem um grande centro espírita. E não é. Nós vamos levar esses conceitos espíritas, que também serão expandidos, tendo ali o melhor entendimento do que a doutrina espírita passa para nós. Assim como todas as filosofias. Manuel Filomeno de Miranda comentava num dos seus livros que ele caminhava pela rua e passava em frente a uma igreja com um monte de espíritos desencarnados querendo participar da missa. Então nós temos ali grupos evangélicos,
grupos católicos, grupos budistas, hinduístas, shintoístas, muçulmanos, judeus e tudo mais. Cada grupo dentro da sua cultura. Um exemplo fácil para nós. Imaginemos que nós tivemos nós fomos para a Europa, naquela região da Itália, e visitamos uma colônia onde se tem uma atividade religiosa. Qual é a religião que prevalece na Itália que nós imaginamos? Lá vai estar cheio de espírita, todo mundo esclarecido. A prevalência lá é de católicos. A mesma coisa acontece em Portugal. Os devotos de Fátima, todos ali ligados. Então nós vamos para cada região. Você vai para Israel, você vai encontrar ali, né, uma comunidade muito grande de judeus. Você vai para o Afeganistão, você vai encontrar muçulmanos. Porque os espíritos levam consigo não apenas a questão da personalidade, como eu falei para vocês. Leva cultura, leva tradições, leva crenças. Mas, aí André Luiz esclarece para nós, ele diz assim, inclusive organizações religiosas típicas, formando então comunidades, igrejas, templos religiosos, junto das quais funcionam missionários de libertação mental, operando com caridade e discrição para que as ideias renovadoras se expandam sem dilaceração e sem choque. Nós vamos encontrar, por exemplo, num grupo religioso no mundo espiritual, onde nós teremos ali espíritos que vão falar na mesma linguagem que eles compreendem, mas vão trazer ali ingredientes que vão mostrar para eles que no mundo espiritual, muitas barreiras que existiam no mundo físico não precisam existir. Eles vão entender ali as suas práticas, os seus dogmas, por uma perspectiva mais elevada. Eles podem continuar católico. O mundo espiritual não tem essa preocupação de violar a consciência de ninguém, de dilacerar ou de trazer choques, conforme André Luiz trouxe para nós. Então, para nós espíritas, nós chegaremos lá, vai aparecer um espírito que vai dizer assim, oi gente, tudo bem? Eu também sou espírita, mas vamos entender o espiritismo do lado de cá, não o espiritismo que vocês conheciam. Porque o espiritismo que a gente conhece é aquele espiritismo dos livros que são praticados nos centros espíritas. E a gente sabe que os centros espíritas estão muito longe de serem os paraísos na Terra. Porque nós temos homens, personalidades, tendências, pontos de vista que mostram ainda a nossa imperfeição, a limitação que nós temos de entendimento dessa mesma realidade. Mas aí no mundo espiritual a gente vai ter um espírito que vai falar, vamos falar do que é realmente o espiritismo. E depois que falar desse espiritismo, a gente vai perceber que nós vamos ascendendo a nossa visão e percebendo que nós não teremos mais barreira, porque a religião no mundo espiritual é a religião do amor. E aí então nós vamos começar a ter um entendimento do amor na sua mais pura expressão e perceber que a religião, que as religiões que nós praticamos, são caminhos que nos levam a esse amor universal. Mas enquanto a gente não chega lá no alto da montanha, a gente vai fazendo ali a nossa religião de acordo com aquilo que nos faz bem, aquilo que nos alimenta de fato. Então ninguém será convertido de uma hora para outra. Nós teremos esclarecimentos e a partir desse esclarecimento a gente vai buscar uma filosofia que atenda à nossa necessidade. Hoje nós podemos nos considerar espíritas. Mas quais foram as nossas tendências e crenças do passado? O que exatamente nós vivemos na nossa experiência física e também experiência espiritual que fez com que a gente se aproximasse da doutrina espírita hoje? Por que nós nos aproximamos se nós estávamos no mundo espiritual e tivemos esse esclarecimento e outras pessoas reencarnaram e foram buscar outras religiões? Percebem que cada consciência tem ali o seu grau de entendimento e busca os seus próprios interesses. Não existe melhor, pior. Da mesma forma que nós temos religiosos egoístas e ateus que são fraternos, que são generosos, nós temos dentro de uma mesma religião pessoas que simplesmente se aproximam pelo interesse das ideias, mas não necessariamente pela prática. Por isso esses grupos então se formam e eles são então trabalhados de acordo com a cultura de cada um. No livro Transição Planetária, quando então nós falávamos, né, sobre aquela
tsunami que aconteceu em 2004, lá na ilha de Sumatra, quando se falava sobre as equipes de resgate que foram então surgindo para poder ajudar no resgate dos espíritos que desencarnaram daquela forma tão violenta, vinham espíritos vestidos com roupas hindus, frades e freiras que se apresentavam. Mas qual é o problema deles terem essas roupas de acordo com as suas culturas? Eles continuam mantendo. Como eu sempre falo para vocês, ao chegar no mundo espiritual, se vocês me encontrarem vestido a camisa do Corinthians, não se espantem. Eu sei que eu estou desencarnado, eu sei que eu sou espírita, mas a paixão continua. A mesma coisa acontece com o religioso, a mesma coisa acontece com o profissional. Por que um médico no plano espiritual tem que usar branco? Se o branco para nós aqui da parte da saúde significa aquela parte da higiene. O médico continua porque é uma tradição. Ou seja, nós continuamos com a mesma personalidade e tendências. O que a gente consegue fazer com o passar do tempo é fazer com que isso vá se depurando. Porque nós vamos entendendo o verdadeiro sentido de tudo isso. Sim, até para sermos reconhecidos, mas de um modo geral a gente se apresenta dessa forma, porque é a nossa personalidade que se mantém. A Sonja colocou, né? E aí, só para complicar mais um pouco, você nem está colocando o fator temporal. Se a gente imaginar que a sociedade de 1950 tinha valores que hoje são diferentes e que o fator tempo no mundo espiritual é diferente, aí complicou tudo mesmo, de fato. Nós vamos chegar no mundo espiritual e nós vamos encontrar os nossos avós, encontrar os nossos bisavós, que viveram ali no final do século XIX, começo do século XX, ideias diferentes, comportamentos diferentes, culturas diferentes. Então tem a parte geográfica e tem a parte temporal ainda, de fato, né Sonja? A Ana Mônica colocou para nós, né, no final do nosso estudo, você pode me atualizar da programação dos estudos, né? Tive uns problemas, infelizmente me deixaram longe, com certeza, tá? Podemos sim, sem nenhum problema. Né, o Braço colocou, né, vai apanhar por lá. Olha, Braço, a gente vai encontrar, principalmente lá nos umbrais da vida, as torcidas organizadas, né? Aí tem que correr mesmo, não tem jeito. O Elcio colocou, né, o ecumenismo seria o ideal, mas ainda não estamos preparados para isso. A verdadeira religião é o amor e pronto. Né? Então, a gente vê que o amor, esse amor, Elcio, só para a gente ter uma ideia, é o amor vivido por Gandhi, é o amor vivido por Madre Teresa de Calcutá, é o amor vivido por Chico Xavier. Ou seja, cada um com uma cultura, com uma tradição diferente, mas a linguagem é a mesma. Então é isso que nós vamos perceber. Tiremos da cabeça essa ilusão de que nós vamos chegar no mundo espiritual absolutamente integrado com a cultura do universo. Nós vamos continuar com uma cultura regional muito forte ainda, muito ligada a nós. E daí dá para a gente imaginar, a título de especulação, como é difícil de um espírito que reencarna num país, que desencarna num país e tem que reencarnar em outro. O choque cultural que ele sofre, como é difícil para o espírito se adaptar. Desde que ele mantenha ainda, né, a sua consciência ligada à sua realidade material. Porque ele vai ter que pensar de uma forma diferente, viver coisas diferentes. E não é à toa, né, que muitas pessoas dizem, eu sinto uma atração por aquele lugar que eu não consigo explicar. Porque faz parte da sua história. A Angelina colocou no livro Abençoa Sempre, né, de Emmanuel, através do Chico, religião não é uma introdução para o êxtase divino. É um compromisso de trabalho no aperfeiçoamento da comunidade humana. Sabiamente Emmanuel, né, e a Angelina trazendo para nós. E para finalizarmos, vamos lá. Viu como é interessante esse assunto? Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando dele, que ainda sobraria espaço. Né? Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas, desse ou daquele modo, aos núcleos terrenos, lembra que André Luiz ele colocou 2/3. Falta ainda 1/3. Vamos a ele. Só esse último parágrafo. Ele nem fala muita coisa aqui que já dá para entender. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas, desse ou daquele modo aos núcleos terrenos, encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos, que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos méritos com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores.
Então nós teremos ali, por exemplo, entre brasileiros, nós vamos encontrar espíritos muito nobres, não necessariamente espíritos que estão na mídia. São espíritos anônimos, mas que viveram a nobreza dos seus valores, do seu comportamento, que se tornam para nós referências de conduta, referências de caminhos evolutivos que nós podemos seguir. São aqueles espíritos que estão no mundo espiritual conscientes da sua natureza, passando por esse processo de esclarecimento naturalmente, porque muitos deles continuam ainda levando consigo essas mesmas ideias. A gente lembra do livro, né, Novas Utopias, de Dom Helder Câmara, que quando ele é entrevistado, né, perguntam para ele, né, ele era um cardeal arcebispo, né, que é uma altíssima posição na igreja, é a penúltima posição abaixo do Papa. E aí então ele desencarnou e psicografou. Aí todo mundo fala, pronto, ele virou espírita. Qual foi a resposta que ele deu? Eu continuo sendo católico e trabalhando pela Santa Igreja. Porque esses espíritos trabalham para ajudar os fiéis, os devotos daquela crença a evoluírem, falando numa linguagem amorosa, falando numa linguagem com sabedoria, sem fazer com que eles percam a crença que eles trazem e que crenças estas que são tão importantes para eles. Então ele continuava ligado, ele era um espírito desencarnado ligado à igreja. E aí a gente lembra, né, de Dr. Bezerra de Menezes, que quando ele traz ali as suas mensagens, ele diz sempre através do Divaldo, né, queridos amigos espíritos espíritas. É uma expressão tão interessante. Por que ele fala espíritos espíritas? Porque nós somos espíritos que temos afinidade com essa filosofia. Mas ele poderia dizer, queridos irmãos espíritas católicos, aliás, espíritos católicos, espíritos evangélicos, espíritos judeus. Novas Utopias, Brás, bem interessante. São várias perguntas, né? É um livro de perguntas e respostas que foram apresentadas para ele, ele foi trazendo ali a visão dele, a visão dele a partir de um católico no mundo espiritual. Bem interessante. De Carlos Pereira, né, que é o médium. Obrigado, Angelina. A Didima colocou, né, por isso refletimos que a predisposição a aprender só vai ajudar na volta do plano espiritual. Essa disposição, falando de nós espíritas, né, que nós apresentamos, essa predisposição ao estudo, a predisposição ao trabalho, essa vontade de estarmos integrados em atividades, para nós é uma credencial muito valiosa. Porque basta que nós, então, cheguemos no mundo espiritual com essa disposição perguntando o que eu posso fazer. Essa vontade de trabalhar já vai facilmente nos adaptar no mundo espiritual. E nós temos que manter essa disposição. Mas, claro, nós teremos espíritas que vão dizer, eu venho disposto a trabalhar, mas eu não consigo porque eu ainda tenho questões a resolver. Claro, porque somos espíritos humanos que trazemos os nossos conflitos. A Sonja colocou para a gente finalizar. Nossa, ele continua trabalhando duro então, né? Quem pensa que morreu, descansou, não sabe nada, inocente. E de fato é assim. Então muitos chegam no plano espiritual, porque a ideia é a contemplação eterna, né? Junto a Deus, ouvindo os anjos tocando harpas. Chegando no mundo espiritual, a gente vai perceber que a dinâmica é diferente. A dinâmica ela nos impulsiona para essa ideia da tarefa, para essa ideia do trabalho, do desenvolvimento, do progresso. Então, pessoal, essa mensagem que veio para nós aqui sobre a vida social, né, na verdade o tema é vida social dos desencarnados. É uma mensagem que veio através de Valdo Vieira, em Uberaba, no dia 14 de maio de 1958. O próximo tema que nós vamos estudar, matrimônio e divórcio. Aí a gente vai ver coisa aqui interessante. Por exemplo, a pergunta que foi feita. Poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Então nós vamos falar da programação, dos compromissos, da continuidade do rompimento. Olha, André, vai ter assunto para a gente falar, com certeza. Né? Tudo isso da visão espiritual. Nós vamos olhar não os casais, não as famílias,
Nós vamos olhar os espíritos envolvidos nesse tipo de relação. Então, meus amigos, a gente fecha por aqui o nosso estudo de hoje. Bem legal, né? Falar sobre a vida no mundo espiritual, né? Que a gente tem essa vontade de conhecer. E André Luiz traz para nós aqui, né? Embora, se ele fosse realmente falar sobre isso, ele poderia colocar um livro inteiro só falar sobre esse assunto, contando ali os diversos aspectos da vida no mundo espiritual, mas a gente tem, através dos romances que ele trouxe, né, uma ideia bem clara da